Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita Lopes, eu sou aqui aluna do curso da Descomplica, em MBA em Recursos Humanos, e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, que é gestão de equipes à distância, tá? Falando um pouquinho da nossa realidade que vivemos após pandemia, né? Que hoje cada dia mais é um método novo de trabalho, o colaborador ele estar em home office, ou então a gente fazer essa gestão à distância. A gente tem um gestor que fica alocado numa base e ele tem os seus vendedores que ficam alocados em várias regiões e cidades diferentes, né? Com isso, alguns gestores eles sentem muita dificuldade de fazer a gestão dessa equipe, né? E é isso que a gente veio falar um pouquinho aqui com vocês. Qual que é a nossa estratégia e o nosso plano de ação para que isso aconteça. Hoje, eu acho um dos pontos mais eficazes, um dos pontos principais para que essa gestão aconteça é a gestão de tempo. A gestão de tempo desse gestor, de como ele vai utilizar essas videoconferências que ele faz com a equipe de vendas, por exemplo, o quanto isso está sendo eficaz para ele, tá? Então, a gente tem que fazer uma distribuição de como que vai funcionar essas videoconferências. Elas vão ser diárias, semanais, qual vai ser o foco, o que vai ser falado e o resultado final. O que ele vai agregar no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, tá? Então, para isso, a gente tem que estar bem desenhado qual vai ser a nossa rotina, quantos dias vai acontecer, como vai acontecer e quais temas nós vamos abordar dentro dessas videoconferências. Uma das grandes dificuldades que os gestores têm, por exemplo, é de sentir o que está acontecendo no campo de venda. Por quê? Porque ele não está ali com o seu colaborador o tempo todo, então ele está gerindo uma pessoa que está a 150 quilômetros de distância dele. Como que ele vai saber um problema que está acontecendo no campo? Se não é o seu colaborador que for trazer esse problema para ele. Então, com isso, essas videoconferências, elas têm que ser precisas, tem que estar no detalhe, o detalhe do detalhe, para ele conseguir colher o máximo de informações importantes possíveis, para que ele consiga reverter isso na solução de problemas dos colaboradores, tá? Uma outra coisa importante dentro da gestão dos colaboradores é o quê? O organograma da empresa, o que cada um faz dentro da empresa. O departamento pessoal ele tem que estar muito bem alinhado com essa equipe de vendas, por exemplo. Desde o recrutamento e seleção, ele tem que estar muito bem alinhado com a equipe de vendas. Para quê? Para que o gestor ele só entre nesse cenário caso ele seja necessário. Então, se a gente tiver uma estrutura muito bem organizada, o gestor ele consegue fazer uma gestão de tempo muito mais bacana do trabalho dele. Então, dá mais autonomia ao seu colaborador, para que ele consiga a resolução do problema dele com mais eficácia e menos tempo. Então, ele não precisa marcar uma reunião com você para debater certos tipos de problemas que ele mesmo pode resolver com alguns outros departamentos da empresa, desde recrutamento e seleção, departamento pessoal, financeiro. Então, a gente dá essa autonomia à nossa equipe, tá? Então, eu acho que a palavra-chave do momento é fazer a gestão de tempo dessa equipe, de como que você vai trabalhar e como você vai conduzir, fazer a resolução de problemas e o importante, aplicar esses feedbacks, tá? Porque a gente tem essa imagem de feedback só ser dado pessoalmente, e não. Essa gestão à distância, a gente também consegue fazer um feedback bem feito com o colaborador, mas com isso a gente vai desde a captação do problema do campo até a finalização com esse feedback. Então, para isso, essas videoconferências, elas precisam estar estruturadas e dentro da gestão de tempo do colaborador e principalmente do gestor, tá? Então, hoje a gente enfrenta muito, desde o processo seletivo. A gente nós fazemos processo seletivo para contratar esses colaboradores online. Então, a gente precisa fazer com que a resolução de problemas também seja online, a entrega do resultado, a gente tem que buscar ela online. Então, assim, fazer com que esse tete a tete, esse meio campo que a gente fazia com o cara pessoalmente, ele venha para dentro dessas videoconferências que a gente está fazendo com o nosso colaborador. Então, com isso, a gente consiga amarrar os pontos, dar lógico, dentro de uma disciplina que ele precisa ter, né? E dar essa autonomia para ele conseguir resolver os problemas deles pontuais, sem que o gestor esteja 100% presente e envolvido nisso.
basicamente é isso, é mais para falar um pouquinho das nossas rotinas, né, do nosso dia a dia, e para ajudar os gestores a fazer essa gestão tão ampla, muitas vezes né, dessas equipes remotas, e que isso possa ajudar vocês um pouquinho mais, ok? Obrigada!